A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma sequência de vídeo aulas da Escola Dominical, aula 7. É um prazer ter você por aqui. Todas as semanas nós estamos por aqui com vídeo aulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos, isto mesmo. Conheça o nosso canal, compartilhe o link do nosso canal, isso é muito importante que você se inscreva também. Estamos chegando a 20 mil inscritos, inscreva-se no nosso canal, clica aí no botãozinho vermelho aí agora, clique aí, isso. Muito obrigado, Deus te abençoe. Ative o sininho de notificações. Você está contribuindo com o reino, contribuindo com o nosso trabalho, mostrando ao YouTube a importância do nosso conteúdo. É assim que o YouTube funciona. Tem muitos canais no YouTube e ele entende que aqueles onde as pessoas se inscrevem, onde as pessoas comentam, onde as pessoas curtem, ou seja, interagem com o canal, que estes são os mais relevantes e esses conteúdos que têm esse tipo de interação, o YouTube divulga eles como prioridade para muito mais pessoas. Então eu preciso dessa sua colaboração, tá certo? Ative o sininho de notificações, sempre que eu postar um vídeo novo, você é avisado pelo YouTube. Comente os nossos vídeos. Gente, o comentário nos vídeos é muito importante. Faça como Cíntia Schreiber, Moisés Antônio, Sônia Isabel, Roberto Christian, Luciane Rocha. Faça também como Marcos Rodrigues, Vitor Gonçalves, Alexandre Santos, Raimunda Souza, Ana Paula Santos, Elo Costa e muita gente. E comenta os nossos vídeos. Não dá para ler os comentários, mas eu leio pelo menos o teu nome aqui. Fala de onde você nos assiste. Fale da importância do nosso trabalho para a preparação de tuas aulas e fique por dentro de todo o nosso material aqui no canal. Dá uma passeada dentro do canal e conheça. Tem muito conteúdo bacana chegando por aí. Siga também o meu perfil no Instagram, @DenisPereiraOficial. Vamos então para mais uma aula da Escola Dominical. Lição 7, classe de jovens, e eu quero já te lembrar que aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais e também tem 2 links para você abrir um material de apoio em PDF da aula, os slides, comentários, dinâmicas e um outro para você entrar em grupos de professores no WhatsApp. Quer falar comigo? É o 19 99 444 2831. Estamos aí à disposição dos irmãos para servir, para pregar, para dar palestra, à disposição dos irmãos. Daniel, capítulo 7, ou seja, lição 7. Daniel, um estadista que orava. Daniel 6:10, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Eu quero que você guarde isso. Já pegou lápis, papel e caneta, bloquinho de anotações? Como também antes costumava fazer. Não se esqueça de acessar o portal EBD, muito conteúdo para a Escola Dominical, e o blog adaliahelena.blogspot.com, muito material, inclusive com dinâmicas para você preparar e fazer na sua aula. Daniel é um grande exemplo para todos os cristãos. Nós veremos o quanto a oração e a fidelidade a Deus permitiram que o profeta vencesse grandes desafios e chegasse a ser um grande estadista, um modelo de alguém que, envolvido com a política, manteve-se fiel ao Senhor. O texto bíblico está em Daniel 2, do 17 ao 23. A introdução nos deixa claro que Daniel provavelmente ele nasceu ali e cresceu em Jerusalém nos tempos de Josias, o último rei piedoso de Judá, tá certo? E de acordo com os textos bíblicos, ele é levado para a Babilônia por volta dos 20 anos de idade, fica na Babilônia por aproximadamente 70 anos, sem nunca jamais retornar à sua terra natal, tá certo? Então é nesse período exatamente da juventude, do início da juventude, que Daniel é levado
para a Babilônia. Tópico 1. Tópico 1. A educação de Daniel e de seus amigos na corte babilônica. A primeira coisa que nós vamos entender aqui, inclusive já pensando na lição passada, é que o Senhor entregou Judá nas mãos de Nabucodonosor, nas mãos do inimigo, como nós falamos na lição anterior, porque a rebeldia chegou a tal ponto que esse era o resultado previsto por Deus, profetizado pelo Senhor, né? Então, quando Daniel nasce, você vê que a maneira como está escrita ali a história, Daniel já nasce debaixo de uma sentença. Daniel, sua geração, debaixo de uma sentença. Esse povo será cativo na Babilônia, tá certo? Então, esta falta de compromisso, a rebeldia do povo, os levou a serem cativos do inimigo. E como nós falamos na lição anterior, até isso é uma demonstração da graça de Deus, porque é um método que Deus usou com aquele povo para trazê-lo de volta para si, para mostrar àquele povo que distante dele, eles estavam desprotegidos, eles estavam completamente perdidos. Agora, quando Nabucodonosor invade Judá, ele manda que se leve para o palácio alguns jovens diferenciados, jovens da nobreza de Judá, da realeza de Judá, jovens que tivessem a capacidade de serem educados na cultura babilônica para servirem no palácio, ou seja, jovens escolhidos a dedo, não é? Jovens que se destacassem em Judá para serem destaque na Babilônia. E entre estes jovens estavam Daniel, Azarias, Misael e Ananias. São esses os nomes deles, né? Estavam os 4 jovens. Vale aí já pontuar que não foram apenas esses 4 jovens, foram muitos outros. Estes são os que se destacam por sua fidelidade a Deus. Quando eles chegam à corte do rei, eles foram surpreendidos com o que lhes aguardava, não é? Você percebe que quando eles chegam ali, eles tiveram toda a sua identidade, uma tentativa, na verdade, de troca, de mudança de sua identidade. Na Babilônia tem abundância de comida real, tem as mordomias de um trabalho não braçal, não é? E tudo aquilo que o corpo, que a carne pode desejar. Todos os prazeres do mundo estavam à sua disposição na Babilônia. E eles poderiam justificar a entrega de si mesmos a tais prazeres por estarem distantes de sua terra natal, por estarem cativo em terra estranha. Por isso que o importante não é para onde você vai, é com quem você vai. Quando temos consciência da presença de Deus em nossa vida, nos ambientes que frequentamos, independente das ofertas e dos convites que nos são oferecidos, nós sempre vamos priorizar honrar o nome do Senhor pela consciência de que Ele está conosco, seja nas redes sociais, seja na faculdade. Falta ao jovem esta consciência. Deus está comigo. A consciência que José tinha no Egito, a consciência que esses jovens têm na Babilônia. O grande diferencial de Daniel e de seus amigos era que a identidade deles era uma identidade com uma boa estrutura, firmada na rocha. Era uma identidade firme, consistente, consolidada em Deus. Entre as medidas tomadas para a formação e mudança de mentalidade dos jovens trazidos para servir na corte babilônica, estava a mudança dos nomes, não é? Cada um deles recebeu o nome de uma divindade ali
na Babilônia, não é? Eles tiveram os nomes mudados. Você sabe que nome tem a ver com identidade. Então, quando você muda o nome, a ideia é trocar a identidade. Eu tenho nesses últimos dias pensado muito sobre isso, que o grande problema que nós vemos na nossa geração de jovens atual é falta de identidade. Nós precisamos construir a identidade cristã, espiritual dos nossos jovens. Daniel 1:8, Daniel acaba de chegar na Babilônia. Qual é a primeira decisão de Daniel na Babilônia? A primeira decisão de Daniel na Babilônia é: não vou me contaminar. Interessante isso. Não tinha nenhum pastor ali, não tinha pai, não tinha mãe e nem precisou. Esta foi uma decisão de Daniel que influenciou todos os seus amigos. Aliás, Daniel nos mostra que muito daquilo que nós falamos, aprendemos e ensinamos, às vezes contradiz o que está no texto bíblico. Porque muitas vezes nós ensinamos, olha, cuidado onde você vai, cuidado com quem você fala. O problema não é onde eu vou, o problema não está onde eu falo, com quem eu falo, com quem eu converso, com quem eu convivo. O problema está em mim, lembra? O pecado mora em mim. O problema sempre é o eu, o problema sempre está em mim. E o problema então é de identidade, não é de influência, é de identidade. Quem sabe quem é, não se perde em lugar algum. E Daniel é um exemplo bíblico claro. Daniel é um exemplo bíblico claro, ele e seus amigos, que nenhuma Babilônia inteira é capaz de desviar aquele que tem Deus como seu Senhor, aquele que tem Deus como sua prioridade, aquele que tem a presença de Deus como a essência da sua vida. Não tem essa de que a faculdade desvia jovem, não sei o quê. Não tem nada a ver. Se desviou porque não tinha identidade. Muitos desviam na juventude por falta de identidade. Daniel tinha uma identidade espiritual. Daniel tinha uma identidade de servo de Deus. Por isso, nenhuma Babilônia inteira, com todos os seus prazeres, com todas as suas ofertas, com todas as oportunidades, foi capaz de contaminar Daniel, porque Daniel decidiu não se contaminar. Quem tem uma identidade firmada na palavra, firmada na rocha, firmada em Cristo, decide que não vai se contaminar em lugar algum. Não é o lugar que vai nos contaminar, somos nós que vamos influenciar o lugar pela nossa fidelidade a Deus. Essa é a grande lição que Daniel nos deixa. Eu até repito aqui, eu disse numa outra aula, um rapaz disse para mim, olha, temos que criar faculdades, campos universitários apenas para cristãos. Os jovens cristãos vão para estas faculdades e acabam doutrinados por professores. Eu disse para eles, está errado. Biblicamente, a luz tem que brilhar nas trevas. Nós somos chamados para ser luz em um mundo que está em trevas. Ninguém compra luminária para lugar que já está iluminado. Você compra, você instala iluminação aonde tem trevas. É neste ambiente. O cristão é chamado para ser sal, para temperar um mundo sem graça, cheio de violência, cheio de injustiças. É neste ambiente que nós somos chamados para fazer a diferença, para influenciar. O que nós precisamos não são campos universitários apenas para crentes. O que precisamos é que os jovens cristãos que estão nas faculdades se despertem para ser sal da terra e luz do mundo. Tópico 2. A oração em tempos difíceis. Caos, tormentas. Daniel e seus amigos certamente não deixaram de orar, mesmo enfrentando um tempo complicado. Infelizmente, muitos crentes só oram quando tudo vai bem, né? Ou só oram quando tudo vai mal. E o que o texto de Daniel vai dizer e vai mostrar aqui em Daniel 6:10, o que é? E 3 vezes, logo depois que é assinado ali o decreto, que não se poderia orar a nenhuma outra divindade senão ao rei, a Bíblia diz, e Daniel 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava
e dava graças a Deus, como também antes costumava fazer. Para Daniel, a oração não era a última opção, era a única. Para Daniel, mais que um exercício, era o prazer. Para Daniel, mais do que momentos de oração, era uma vida de oração. Daniel respirava uma vida de oração. Então é diante das tribulações que a nossa prática de oração é aperfeiçoada. E é diante da tribulação também que nós temos maior confiança para falar com Deus, para expor as nossas necessidades, se nós temos já uma vida de oração. O grande problema não é só orar enquanto está no tempo difícil, enquanto está no tempo bom. O grande problema é não termos uma vida intensa de oração. A oração é a respiração da alma. A oração, mais do que um hábito, ela é um prazer. Nós temos que orar em todo tempo. Orai sem cessar. Fala da oração como um estilo de vida. Deus conhece o nosso coração. Daniel foi vítima de conspiração para impedir, para restringir as suas orações. Ele ali deveria ficar calado. O preço a ser pago era muito alto, mas ele preferiu orar. E porque ele manteve a sua fidelidade a Deus, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Qual seria a nossa postura se estivéssemos no lugar de Daniel? Interessante que na igreja é fácil a gente erguer as mãos e glorificar. Agora, em momentos de dores, de tribulações, que nós precisamos falar com o Senhor, porque a oração na igreja, a oração no culto coletivo, ela é uma parte da nossa vida espiritual. Quando falamos de oração, nós estamos falando da oração no secreto, da oração a sós com Deus. Mateus 6,6, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala a teu Pai que te vê em secreto. Essa oração feita diante de Deus, ela tem que ser uma oração intensa. Mas como será uma oração intensa se ela não é permanente, se ela é casual, se ela é circunstancial? Não, nós somos chamados a orar, a buscar a presença do Senhor. Lucas 10, 27, amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O que é isso? Intensidade. A oração impulsiva é esta circunstancial. Ela depende do momento que eu estou vivendo. Mas a oração intensa, um estilo de vida que a oração é intensa, que a oração é prioridade, ela é ultra circunstancial, independente do momento que eu estou vivendo. Eu oro, porque orar é, em primeiro lugar, buscar a presença de Deus. Oração não tem nada a ver, em primeiríssimo lugar, com nossas necessidades, com os nossos problemas. Oração, em primeiro lugar, é para buscar a presença de Deus. E nós precisamos da presença de Deus todos os dias. Por isso que a oração precisa ser uma disciplina na nossa vida. Aquilo que a gente faz por disciplina independe de motivação externa. O grande problema é que vivemos uma geração que para tudo precisa ser motivada, e quando perde a motivação, abandona aquilo que estava fazendo. Não, a oração mais que motivação é disciplina. Significa que quando você não estiver motivado, ore. Está sem vontade, ore. A disciplina nos faz orar, nos faz continuar, nos faz permanecer quando a motivação falta. Por isso é preciso ter esta disciplina de oração. Por ter essa disciplina de oração, Daniel ficou em paz. Ele sabia o
Deus a quem ele servia. Percebe que Daniel não barganha com Deus, Daniel não negocia com Deus, nem com o rei. O decreto é esse, não tem problema, pode cumprir a sua parte, fica tranquilo. Daniel descansou no Senhor. O rei ficou todo preocupado, o rei ficou todo desesperado, porque o rei gostava muito de Daniel, mas o rei não sabia o Deus a quem Daniel servia. Por isso, a lição que Daniel nos ensina é a importância de reservarmos tempo a sós com Deus em oração. Estou preparando um material aí para falar principalmente com solteiros. Interessante, a gente olha para o jovem hoje e qual que é a grande diferença que eu tenho notado é que o jovem da minha época, meu Deus do céu, a gente cumpria 2 Coríntios 7. O solteiro cuida das coisas de Deus em como há de agradar o Senhor. Como a gente queria orar, como a gente queria buscar a presença de Deus, tá certo? E aí era aquela coisa, quando começava a trabalhar, quando estava estudando, não tem essa não, irmão, sai do trabalho, vai para a igreja, vai para a escola, sai da escola, vai para a igreja, e igreja. Hoje, meu Deus do céu, e naquela época a gente não tinha faculdade, muitos não conseguiam emprego era de ajudante de pedreiro. Hoje o fulaninho arruma um emprego no escritório, não sei o que. A fulana passa no vestibular da faculdade. Qual é a primeira coisa que eles abrem mão? A presença de Deus. Não dá para ir no culto porque eu tenho um trabalho da faculdade. Mas não dá para ir no culto de jovens porque eu tenho que fazer uma hora extra. É a primeira coisa que eles abrem mão da presença de Deus. Não, Daniel ensina que a presença de Deus é prioridade. Ele é um grande estadista, ele é um homem cheio de compromissos, mas Daniel está ensinando que nenhum compromisso é maior do que em primeiríssimo lugar buscar a presença de Deus. Tópico 3, a oração de Daniel e as revelações do Senhor. Daniel, então, era um homem de oração. Nós já vimos aqui que ele simplesmente tinha na oração uma prática diária. Daniel não era dependente de grandes ritos, preparações, ele dobrava o joelho e falava com Deus. O que eu faço para orar? Só ora. E como que eu oro? Só ora, cara. Não fica procurando método, mecanismo, só ora. Daniel ajoelhava e orava. Acabou. Ajoelhava e orava. Não é? E a pergunta da lição, né? Como é a sua vida de oração? Não é? A disciplina na oração deve nos levar a uma vida de oração. Daniel logo foi elevado a cargos de alto escalão nos palácios da Babilônia e em pouco tempo tornou-se um dos homens de confiança do rei. Ele foi nomeado conselheiro-chefe, depois o terceiro no comando do império de Belsazar e um dos principais no comando do império de Dário. Todos estes momentos foram marcados por tempos tranquilos e por tenebrosas tempestades. E Daniel seguia orando. E Daniel continuava orando. Vale lembrar que nesse texto de Daniel 6, a Bíblia diz que passaram pente fino na história de Daniel. E não encontraram nada. Eles tiveram que criar uma lei para pegar Daniel em alguma coisa que na verdade não era um erro, não era uma falha de Daniel, era uma virtude que ele tinha. Ele orava. Não é? Daniel, durante todo esse tempo, ele manteve-se fiel a Deus através de sua vida de oração. Deus ouvia as orações de Daniel. Mas qual o motivo que ele tivesse assim um acesso tão direto e destacado com Deus? Nós vamos ver aqui 3 das muitas características das orações que são ouvidas por Deus. Oração que são feitas pelos humildes e longânimos. Não é? A oração que, em primeiro lugar, não tem a ideia do benefício próprio, da autopromoção, não é? Eu estou preparando material sobre culto, meu Deus do céu, ora por mim aí. Sabe, aquela oração egoísta? Não, a oração de Daniel não era egoísta, não é? Deus se agrada e percebe que a nossa disposição está no bem do próximo.
não é? E na bênção sobre os que necessitam do cuidado divino. As orações que são feitas também com fé e paciência, não é? Então, quando nós oramos, Deus não é imediatista. Ele pode fazer agora, mas ninguém pressiona Deus, ninguém incomoda Deus, ninguém cutuca Deus e diz eu quero agora, não é? Então assim não. Oração feita com fé, com paciência, com longanimidade, não é? Longanimidade é a nossa qualidade de permanecer orando enquanto não recebemos a resposta, tá certo? Muitas vezes nós oramos a Deus e clamamos em momentos de grande provação, mas a resposta não vem de imediato. Por quê? Porque tudo tem um tempo, não é? Tudo tem um tempo, tudo tem o seu momento certo. O grande detalhe é que a vida de oração de Daniel o ajudou a permanecer na Babilônia e passar por todo aquele período sem se contaminar psicologicamente, politicamente, financeiramente, espiritualmente. Sem dúvidas, a vida de oração de Daniel o ajudou a permanecer naquele lugar sem se contaminar. Aquele propósito que ele colocou no coração quando ele chegou na Babilônia, ele conseguiu manter esse propósito até o fim de sua vida. Sem dúvidas, um impacto direto de sua vida de oração. Que Deus desperte a todos os nossos jovens, a toda a igreja, para uma vida de oração. Que a liderança pare de dizer, olha, eu não marco uma reunião de oração porque não vem ninguém. Ore com quem for. Ore com um, ore com dois, ore com três. Ore. Se nós quisermos que a nossa geração ore, eles precisam nos ver de joelhos. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até a próxima aula. Deus lhes abençoe.